Com qual óculos você lê a sua Bíblia? O óculos do marxismo, do wokeismo, do secularismo? Como é que você lê a sua Bíblia? Na mensagem de hoje, a gente vai falar sobre antídotos contra as ideologias desse tempo, que a gente encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Eu te convido a ficar atento. Quais são essas vacinas, esses antídotos que vai te prevenir de ler a Bíblia com os óculos errados? Assista e que Deus fale profundamente na sua vida. Nós sempre somos contaminados, contagiados com muitas ideologias do nosso tempo, muitas heresias, muitos pensamentos do nosso tempo que influenciam como nós lemos as Escrituras. E eu queria começar perguntando para você, quais óculos você lê a sua Bíblia? O óculos é uma maneira de você olhar e ver, né? Mas você pode colocar alguns óculos, se você colocar um óculos colorido, você vai ver de acordo com a cor daquele óculos. E a gente pode ler a Bíblia com óculos dos pensamentos deste mundo, das vãs filosofias, ideologias do nosso tempo. Com qual óculos você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia com o óculos do marxismo, do progressismo? E aí você sempre está vendo um Jesus revolucionário, você está vendo sempre lutas de classe, você está sempre vendo ali uma guerra entre poderes. Ou você lê a Bíblia com o óculos do panteísmo, você vê a natureza de forma endeusada, você começa a ver o ser humano na mesma dimensão dos animais, na mesma dimensão da natureza, é tudo igual para você, vai ter o céu dos animais, né? Vai ter tudo assim, bicho e gente é tudo igual. Ou você lê a Bíblia com óculos do secularismo, está sempre procurando aquilo que vai trazer benefício para você. Sempre procurando algo que vai te dar condições de ter mais prosperidade. Ensinamentos, princípios que geram prosperidade, né? Separando o mundo entre secular e sagrado. Ou você lê a Bíblia com o óculos do wokeismo. Tudo é uma questão de identitarismo. Jesus precisa ser afeminado para que ele comunique o que ele precisa comunicar, então se transforma Jesus num líder ou numa pessoa mais afeminada, ou que representa algum tipo de minoria, e sempre tem essa tensão do politicamente correto, e você lê a Bíblia com esse óculos. Ou lê a Bíblia com o óculos do legalismo, sempre procurando algo para apontar o dedo em alguém. Sempre criando um código de regras novos, para que você siga e cobre das pessoas aquilo também. Sempre criando um jugo novo, tradições novas, e encapsulando Jesus numa caixa de religião. Esse é o óculos do legalismo. Ou o óculos do animismo, aquele que vê uma luta nos ares do bem contra o mal, de demônios, de anjos, e tem demônio em tudo quanto é canto, e precisa o tempo todo estar numa batalha espiritual, porque isso aqui foi demônio, aquilo lá foi demônio, e aí eu preciso manter a minha Bíblia aberta no Salmo 91, porque se eu não abrir no Salmo 91, o dia vai ser mau hoje, não vai dar certo as coisas, eu preciso manter a minha Bíblia aberta no Salmo 91, eu preciso do pastor ungidão para orar por mim, se não for aquele pastor ungidão, não vai dar certo as coisas, é o óculos do animismo. Essas filosofias, ideologias, elas tomam conta da vida da gente, e elas entram sutilmente no meio da igreja de Jesus. A fé cristã, tem um slide que vai mostrar, ela tem muitas vezes sofrido essa pressão dessas ideologias que vão entrando com uma capa cristã, com um discurso cristão. E a gente que vive nas redes sociais hoje em dia e que segue tanta gente, a gente começa a beber dessas fontes, e isso vem com essa capa cristã, com um discurso cristão, apresentando Jesus com o seu óculos, seja do marxismo, seu óculos, seja do wokeismo, seja do legalismo. E com essa capa cristã, a gente desconstrói quem é Jesus de fato.
quem de fato é Jesus, porque a gente começa a criar um Jesus à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E a gente, para não ficar para trás, quer criar também um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. E muitas vezes criamos um Jesus à nossa imagem e semelhança. Por isso que o tema da nossa série esse mês vai ser Jesus, o incontestável Deus. Você pode repetir comigo? Jesus, o incontestável Deus. Porque todas essas heresias, essas ideologias que surgem, vãs filosofias, elas vão bater num centro, num ponto central, num ponto focal, que é a desconstrução de quem de fato é Jesus. E a carta de Paulo aos Colossenses, ela tinha esse objetivo, de proteger aquela igreja, de proteger aqueles irmãos das heresias do tempo deles, das ideologias e vãs filosofias do tempo deles. Pense o seguinte, queridos, aquelas pessoas da cidade de Colossos, aquelas pessoas da Grécia, de Roma, eles se converteram e eles vinham com esses óculos, os óculos das filosofias gregas. Eles vinham com esses óculos que legitimavam comportamentos e atitudes que eles herdaram. Paulo diz, né? Vocês herdaram da sua vã maneira de viver, que vocês herdaram dos seus pais. E agora a palavra de Deus tinha o desafio de tirar esses óculos e fazer com que eles olhassem para as Escrituras, pelas Escrituras, sem a influência dos óculos que eles vieram. No caso dos Colossos, da igreja de Colossenses, eles tinham a fé cristã no centro, tem um slide que vai mostrar, e tinha toda a questão do gnosticismo, que era muito forte na época deles. Os gnósticos, eles se alimentavam da filosofia grega, e eles, à medida que entravam nas igrejas, eles queriam criar um cristianismo, à imagem deles, banhado por todas aquelas filosofias gregas. E aí tinha várias linhas de gnósticos. Tinha os gnósticos ascetas, que se isolavam da sociedade, que diziam que até o casamento não era bom, porque o casamento tinha o prazer, tinha o sexo, então não poderia. Tinha os gnósticos que misturavam o gnosticismo com a tradição judaica. Então, criava toda uma questão mística naquilo, e também valorizava, defendia a questão da guarda do sábado, que tinha que ser exatamente no sábado, a questão das luas novas, tinha uma questão de influência dos astros, eles vinham trazendo tudo isso para dentro. Tinha a própria idolatria do César, a idolatria do Estado, o valor de sermos romanos, e o Estado nos dá segurança, o Estado nos mantém, e nós ficaríamos horas. A idolatria do prazer, né, o hedonismo era muito forte. Tudo isso entrava e queria entrar dentro da fé cristã. Sempre com um discurso cristão, sempre com uma linguagem cristã. Então esse mês de julho é um mês para você ficar atento, para você estudar a palavra de Deus, para você vir ao culto, ouvir a palavra, anotar, sublinhar, e em casa ouvir de novo o sermão, porque o mês todo nós queremos trabalhar essa vacina contra as heresias, ideologias, vãs filosofias do nosso tempo. Nós não vamos discutir todas essas ideologias. Nós queremos apresentar a verdade que está na palavra de Deus. E nós, conhecendo a verdade, nós estaremos imunes a essas ideologias. Aí, quem sabe, na escola bíblica, né, pastor Troima, a gente abre um curso para você estudar também essas ideologias, filosofias e heresias aí, para você conhecer ainda mais. Mas o mês de julho é um mês para a gente focar na palavra, na verdade, como vacina, como antídoto a essas vãs filosofias, como o apóstolo Paulo chama. O tema de hoje é antídotos contra as heresias encontrados em Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Nós vamos falar de 3 antídotos, 3 vacinas ali, 3 remédios, 3 ações que podem nos imunizar das heresias, das vãs filosofias e ideologias do nosso tempo. Então mantenha a sua Bíblia aberta, vai anotando, eu tenho certeza que Deus vai capacitar você a realmente enfrentar os ataques do nosso tempo contra a nossa fé. Abriu sua Bíblia? Diga amém. Então tá bom, se tem alguém sem Bíblia perto de você, vai do lado e fica ali colando dele, né?
não tem problema. O importante é você ler a palavra de Deus e se alimentar dela. Colossenses 1, vamos ler primeiro os 6 primeiros versículos, depois leremos mais versículos. Começa assim a palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar, sublinhe isso, temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando, sublinhe isso, vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O apóstolo começa escrevendo essa carta, uma carta que vai ter advertências, uma carta que vai apontar o caminho da verdade, que vai imunizar esse povo das heresias, das ideologias daquele tempo. E ele começa dizendo para eles, olha, vocês são santos. Imaginou isso? Você é santo? Pergunta para a pessoa do lado se ela é santa. Você é santo. Se você tem Jesus, você é santo. Diga, eu sou santo. Sabe por quê? Porque santo é separado. Você foi tirado de um ambiente, e depois nós vamos ver isso, um ambiente de morte, e colocado num ambiente de vida. Não quer dizer que você é perfeito, mas você foi separado para Deus. Se você ainda não tem Jesus, você não experimentou isso. Mas se você já se rendeu ao Senhor Jesus, você foi resgatado e agora você está separado, separada para Deus. E o apóstolo começa chamando essa igreja de Colossos dos santos, fiéis, e ele agora no versículo 3, ele vai dizer que ele agradece a Deus, porque nas orações dele, ele louva e engrandece a Deus, porque ele tem ouvido coisas boas desses irmãos de Colossos. Como é bom a gente ouvir isso, né? Alguém dizendo que ouve coisas boas de nós. Imaginou isso sobre a IBB? Alguém escrevendo e dizendo, olha, eu ouço coisas boas de vocês. Eu tenho ouvido o quanto Deus tem feito coisas maravilhosas no meio de vocês. E Paulo então vai nos mostrar aqui esses antídotos que já estavam ali presentes naquela igreja, que garantiria eles se manterem imunes. E ele também vai puxar a orelha dessa igreja. Ao mesmo tempo que ele chama de santo, separado, ele mostra que eles estão no caminho da santificação. Eles estão crescendo, desenvolvendo. E ele também vai puxar a orelha, e isso vai acontecer nos versículos mais para frente. O primeiro antídoto contra as ideologias do nosso tempo é o testemunho cristão. Mas não é um simples testemunho como uma repetição de práticas religiosas. Porque nós podemos ter boas práticas religiosas e essas práticas simplesmente vir por costumes. Eu fui criado numa igreja onde as pessoas zelavam, quando eu era criança até a minha pré-adolescência, zelavam por boas práticas religiosas. E tinha lá um checklist de coisas, do faça e não faça. E se você cumprir aquele checklist, está tudo bem. Mas eram práticas religiosas vazias, porque era simplesmente tradicionalismos, tradição. Você pode ter um bom comportamento e, entre aspas, ter um bom testemunho, simplesmente porque você está imitando a sua família naquelas práticas, mas você não sabe nem por que você faz aquilo. Você pode ter um bom comportamento, entre aspas, cristão, porque você está imitando as práticas da sua igreja. Mas quando alguém pergunta para você, por que você faz isso? Ou por que você não faz isso? Você corre o risco de dizer, é porque eu aprendi assim na minha igreja. É porque o pastor falou que eu não deveria fazer.
É porque o pastor falou que eu deveria fazer assim. O testemunho de Colossenses, da igreja de Colossos, não era esse testemunho vazio. Era um testemunho bem fundamentado. Um testemunho que tinha essência, tinha fundamento. Eles sabiam a razão da fé que eles criam, que eles seguiam. O primeiro aspecto desse testemunho bem fundamentado, que era um testemunho fundamentado na fé do verdadeiro Cristo. Ou seja, eles criam em Jesus e criam com fundamento. Não era simplesmente prática religiosa. E é o que diz no versículo 4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Quem é Jesus para você, de fato? É simplesmente o fato de você ser batista? De você fazer parte de uma igreja? Ou você tem uma experiência profunda com Jesus e tem buscado conhecê-lo pela sua palavra e de fato você o conhece? Eles tinham essa clareza, eles tinham esses fundamentos muito claros. O mundo tenta o tempo todo redefinir quem é Jesus. As ideologias, elas cooptam Jesus para si e elas querem transformar Jesus à sua imagem e semelhança, como já falamos. Então eu vou transformar Jesus no Jesus revolucionário. E eu igualo Jesus a um Che Guevara. Não, eu vou transformar Jesus num Jesus identitário. E então eu torno Jesus afeminado, ou Jesus com a cara desse ou daquele, desse grupo ou daquele grupo, porque eu quero transformar Jesus na minha causa, e não de fato quem é Jesus. Pega-se então versículos isolados da Bíblia Sagrada, para legitimar um Jesus que é criado na sua mente, ou um Jesus que é de acordo com o seu óculos. As seitas têm esse hábito, sempre trabalham com textos isolados, versículos isolados. Para quê? Para legitimar o seu Jesus, o seu Cristo. Mas Jesus é supremo, é o próprio Deus encarnado. Jesus, ele tem atitude de acolhimento, de cuidado, mas também tem atitude de embate em frente ao pecado e tudo aquilo que fere a condição humana e destrói o ser humano. Quem é Jesus para você? Qual Jesus você tem seguido? O Jesus bíblico, da palavra lida, meditada, refletida, ou o Jesus das redes sociais? Ou o Jesus de algum pastor que você ouve? Ou o Jesus de algum livro qualquer que você tenha? Qual é o Jesus? O bíblico? Além de uma fé verdadeira em Cristo, eles também tinham um testemunho fundamentado no amor por todos os santos. Não era simplesmente uma fé cognitiva, uma crença qualquer, mas era uma fé que transbordava em amor, que transbordava em vida e vida prática. E o Paulo diz, olha, eu ouço da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor, versículo 4, e do amor que tem por todos os santos. Esse amor não era um amor segregacionista, era um amor por todos os santos. Essa igreja, a igreja de Colossos, ela recebia todas as pessoas. E aqui se convertia aquela pessoa que vinha do mundo grego, promíscua, e quem estudou história vai lembrar que a realidade grega era muito promíscua, era uma realidade terrível na área da sexualidade, na área da violência, uma sociedade que endeusava a violência com as suas arenas, uma sociedade que endeusava os prazeres com o hedonismo. Então essa igreja recebia esses que vinham dessa realidade e recebia também aqueles que vinham do tradicionalismo judaico, da religiosidade e legalista judaica, e no mesmo ambiente esse povo estava junto. Aqueles que vinham das vãs filosofias, todos estavam juntos, sendo transformados à imagem de Jesus. E Paulo diz, vocês amam todos os santos. Não tinha separação entre classe social, não tinha separação entre etnias, não tinha separação entre homem e mulher.
todos como um diante de Jesus. Queridos, esse amor por todos os santos é o que fez ruir aquele império pagão, hedonista, violento, de dentro para fora. Hoje em dia se prega, que uma espécie de Jesus nacionalista, que tem que ter o poder na mão para que ele faça as outras pessoas se converterem muitas vezes. Mas não é isso que o Evangelho pregava. O Evangelho pregava um amor que ia trabalhando vida a vida, pessoa a pessoa, ao ponto daquele império ruir. Porque as pessoas eram salvas uma a uma sendo discipuladas, elas eram transformadas, e sendo transformadas, aquela sociedade ia mudando. Prega-se um evangelho hoje em dia que nós temos que mudar a sociedade para depois mudar as pessoas. Isso não existe no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus prega mudar pessoas, no coração das pessoas, e essas pessoas transformadas mudarão a sociedade. E é esse amor que fez mudar aquela realidade. Mas esse amor também não é um amor que legitima o pecado. Hoje em dia fala-se muito no amor. E é tudo amor. E temos que amar. Só que o amor verdadeiro, ele emancipa. O Isamitiba já lançou um livro na época, dizia que quem ama, educa. Quem ama, emancipa. Quem ama quer ver o outro se desenvolver, o outro crescer, o outro avançar. Por isso que Jesus ama, ele acolhe todas as pessoas, independente das histórias das pessoas, mas ele diz, vai e não peques mais. Eu quero te emancipar. Eu quero te tornar livre do pecado. E é esse amor. Esse amor alerta. Capítulo 3 de Colossenses, eu acho que tem esse slide, capítulo 3, versículo 5, ele fala sobre isso. Façam morrer a natureza humana de vocês. E ele fala dessa natureza de pecado que carrega em si a imoralidade, que carrega em si o orgulho, a impureza, as paixões desse mundo. Que amor é esse? É um amor que me livra e me liberta do pecado. É isso. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Mas além de ser fundamentado no verdadeiro Cristo, fundamentado no amor pelos santos, era também fundamentado na esperança. Mas que esperança era essa? A esperança que amanhã vai melhorar? A esperança de que você vai conseguir conquistar algo que você ainda não conquistou? Era uma esperança muito maior, é a esperança da vida eterna. É o que nós celebramos hoje na ceia. Toda vez que participamos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando o que Jesus fez por nós, Ele morreu, Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, Ele levou sobre Ele as nossas dores. Nós celebramos a ressurreição de Jesus, que Jesus ressuscitou, mas nós anunciamos o Evangelho de Jesus, que Ele vai voltar. Você espera Jesus e a volta de Jesus? Diga amém. Eu espero. E a nossa esperança está nessa fé. A esperança na volta do Senhor Jesus. A razão da nossa vida não está aqui. Embora o céu venha à terra, o reino de Deus se manifesta aqui, é um já e um ainda não, porque eu vivo o reino e estou, na minha expectativa, ancorada na esperança da vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1 de Coríntios, capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo diz, olha, se vocês esperam em Cristo somente para essa vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. Então nós vivemos o reino aqui, vivemos as bênçãos do reino olhando para a eternidade. Porque se olharmos para cá, só para cá, somos miseráveis. O teu testemunho está fundamentado ou é prática religiosa? Simplesmente você está repetindo o que o seu pai te ensinou, o que a sua mãe te ensinou. Simplesmente está repetindo práticas religiosas. Ou tem fundamento na palavra de Deus? Você tem buscado nessa palavra, tem buscado aqui, sem os óculos das ideologias desse mundo, aprender dessa palavra. O seu testemunho se manifesta em amor,
Um amor que acolhe todas as pessoas, independente de suas histórias, mas leva essas pessoas a emancipar e a se livrar do pecado? Ou é um amor que tudo legitima, tudo concorda? O seu testemunho está fundamentado na esperança da vida eterna? Ou você está correndo atrás das coisas desse mundo como ídolo? Um segundo aspecto que a gente vê aqui, do capítulo 1, que é um antídoto contra essas heresias, ideologias, eu chamei de multiplicação de vida, multiplicação de discípulos. E a gente vai encontrar isso do versículo 5 ao 8. Vai para a sua Bíblia de novo lá, Colossenses 1, do 5 ao 8. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. É esse Evangelho que coloca em nós essa vida nova. Que chegou até vocês, olha o versículo 6, que chegou até vocês por todo o mundo. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua vontade. Olha o versículo 7, que interessante. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Nesses versículos nós observamos um evangelho que é frutífero, que se multiplica em vida. Não é se multiplica em vãs religiosidades, mas em transformação de vida. E o apóstolo diz que esse evangelho, ele está chegando em todo o mundo, frutificando e crescendo. Ele chama a atenção aqui também de um homem chamado Epáfras, que era o líder daquela pequena igreja na cidade de Colossos. Epáfras era o líder, é quem evangelizou aquelas pessoas e levou elas para Jesus, e agora ele liderava aquela igreja, cuidava daquele grupo. Quando eu falo igreja numa cidade de Colossos, não pense num templo desse. Nós estamos falando no início da fé cristã. Nós estamos falando de um grupo que se reunia nas casas. E nessas casas, eles adoravam a Deus. Quando tinha perseguição, eles se reuniam em grutas, se reuniam em cemitérios. Eles se reuniam em lugares que você nem imagina. E Epáfras era quem organizava e liderava esses pequenos grupos e acompanhava essas pessoas dali. Epáfras vai se encontrar com Paulo e fala das heresias, das ideologias que estavam entrando na igreja e pede para Paulo ajudar aquela igreja. Um homem comum. Um homem comum. Mas o que chama atenção aqui é que a fé operante nos previne das heresias. Esse homem tinha uma fé ativa, uma fé operante. E essa vida cristã operante, investindo na vida de outras pessoas, imunizavam eles das heresias. Queridos, o ditado é muito claro e é verdadeiro. Cabeça vazia, oficina do diabo. Se você não está gerando filhos na fé, se você não está discipulando pessoas, caminhando com pessoas, eu não estou falando de atividade na igreja. É muito importante a atividade na igreja. É muito importante cantar no coro, é muito importante estar na banda, né, Bruno? É uma bênção a banda. Mas essa banda, Bruno, não vai te gerar e te forjar a imagem de Jesus como você, líder do pequeno grupo, forja. Porque nós somos forjados à medida que nos relacionamos com pessoas que estão crescendo e que nos forçam a crescer. Eu posso me encher de atividades na igreja e isso ser um amenizar de consciência para mim e eu não crescer. Porque eu cresço quando discipulo. Eu cresço quando sou discipulado. Eu cresço quando eu vivo as dores do outro comigo. E Epáfras é um exemplo disso. Ele não se contamina com aquelas ideologias, porque ele era operante na fé, discípulo servo, gerando filhos espirituais, servindo a Deus, investindo na vida de pessoas. E, gente, vamos admitir aqui que ninguém nos ouça.
Gente, dá trabalho. Né? Dá trabalho. Porque, meu Deus, não entra na cabeça da pessoa. Ai, Senhor amado. Mas, gente, isso é tão sério que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: eu sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Você já sofreu dores de parto por alguém do seu pequeno grupo que não adianta, a pessoa não abre a cabeça. Gente, nós precisamos sofrer essas dores de parto por vidas, por pessoas, não por atividades. E atividades são muito importantes na igreja, mas isso não é o suficiente, porque Ele nos chamou para discipular, caminhar com pessoas, investir na vida de pessoas. Você é um Epáfra? O que o Senhor te chama hoje para ser é um Epáfra, investir na vida de pessoas. Quem são os Epáfras da IBB? Eu resgatei aqui a história da nossa IBB Pinhais. Pastor Edu Arantes se converte, não tinha 1 ano, ele não era pastor na época, não tinha 1 ano de convertido, ele foi liderar um pequeno grupo em Pinhais. Como esse homem cresceu? Porque ele teve o desafio de investir em gente, em pessoas. Aí ele trabalha com o Rogério, trabalha com o Samuel, e eles caminham juntos, e teria dezenas de Epáfras que nós poderíamos pôr ali, e hoje nós temos a IBB Pinhais. Eu já contei várias vezes, aí tem as mulheres, né? Líderes, a Patrícia, caminhando com a Eliana, com a Vanessa, mulheres líderes, mulheres que são as Epáfras da IBB, investindo em vidas, e nós temos a IBB Pinhais. Já contei a história da IBB Uberaba, vocês já sabem, começa lá atrás com alguém saindo de Pinhais para ir no Boqueirão, investir em vidas. Leandro, o Rocco, não tinha nem 1 ano de convertido, falou: eu quero liderar um pequeno grupo, investir em vidas, caminhar com vidas. E depois vem o Jorge, vem o Alexandre. As mulheres, no próximo slide, mostra a Rafa, que saía de Pinhais, ia para o Boqueirão, abrir pequeno grupo. A Andréia, a Estela, nem 1 ano de convertida, queria liderar pequeno grupo. E assim foi. Os Epáfras. Nós precisamos desses Epáfras. Sabe por quê? Abra lá Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Sublinhe na sua Bíblia, capítulo 4 de Colossenses, versículo 12 e o 13. Olha o que é um Epáfra. Versículo 12, Epáfras, que é um de vocês, é um igual, é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Sublinhe isso na sua Bíblia. Ele está batalhando por vocês em oração. Você batalha por alguém em oração? Você batalha por alguém do seu pequeno grupo em oração? Você batalha por pessoas para que elas cresçam em oração? E continua, para que como pessoas maduras e plenamente convictas continuem firmes em toda a vontade de Deus. Olha o 13. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Gente, Colossenses, a cidade de Colossos era pequenininha. É tipo a cidade que eu nasci lá, Lunardelli. Na língua local eu já falei, é Nardel, né? E na região de Nardel tem Jardim Alegre, tem Faxinal. Era assim que era Colossos. Entendeu? Era uma cidadezinha pequena. Mas Deus estava fazendo milagres e transformação naquela cidade. E ela hoje é conhecida por nós. Não interessa aonde você está servindo. O que interessa é a disposição do seu coração para servir, investindo na vida de pessoas. Porque investindo na vida de pessoas, nós vamos crescer. Então, além do testemunho como fundamento, ou um testemunho bem fundamentado, além de multiplicar vidas, para nos imunizar das ideologias do nosso tempo, o terceiro aspecto é que nós precisamos do conhecimento pleno da vontade de Deus. E agora Paulo faz uma oração a esse povo. Olha que oração linda. Anote essa oração para você orar pelas pessoas assim também. E orar por você assim também. Você quer aprender a orar? Aqui tem uma oração para a gente aprender. Olha o versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses. O versículo 9 diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual.
Você já orou assim por você? Gente, que oração. Senhor, me dá pleno conhecimento da tua vontade. Tira aquela lista de coisas que você quer pedir e pede isso primeiro. Aí a segunda coisa, me dá sabedoria e entendimento. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha o versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo. E vem de novo a palavra. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus. E sendo fortalecidos com todo o poder. De acordo com a força da sua glória. Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Olha que maravilha. Com sabedoria, com entendimento. O Senhor vai nos dar então perseverança. Momento de luta vem, momento de desgaste vem, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Com alegria. Dando graças ao Pai que nos torna dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse pleno conhecimento da vontade de Deus, ele só vem se nós temos consciência da graça de Deus. Se nós não temos consciência da graça de Deus, nós não entendemos esse pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento é um aperfeiçoamento constante. Você acha que já se formou na fé cristã? Que não precisa vir mais na escola bíblica? Que não precisa mais estudar a Bíblia? Querido, não tem formatura na vida cristã. A religião traz formatura. Porque ela traz o checklist, você bateu o checklist, acabou. Na fé cristã não, porque sempre estamos sendo transformados à imagem de Jesus. A palavra de Deus diz de glória em glória sendo transformados à imagem dele. Então estamos sempre crescendo. Não dá para parar, não dá para estacionar. É um crescimento contínuo. Mas eu tenho que ter consciência da graça. Sabe por quê? Olha o versículo 13. Versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Quem eu seria se eu não tivesse Jesus? Quem você seria se você não tivesse Jesus? Eu estou fazendo discipulado com alguns irmãos e irmãs, e a gente está revendo os fundamentos, estou fazendo sementes ali com eles. Fazia anos que eu não fazia os sementes, pelo menos uns 5 anos. E eu estava orando para que Deus me desse filhos na fé, pessoas para eu caminhar junto, discipular, porque eu estava com essa necessidade de rever os meus fundamentos da minha fé novamente. Queridos, como tem sido bom olhar isso. E as nossas últimas lições foi sobre o pecado, a condição humana longe de Deus. E como aquilo mexeu comigo. Olhando os fundamentos da minha própria fé, enquanto eu discipulo eles, eu estou crescendo. Ter consciência da graça de Deus é saber que sem Jesus eu poderia ser o avaro, o avarento, o promíscuo, o corrupto, o idólatra. E que foi a graça que me alcançou. E aqui ter consciência da graça de Deus tem uma vacina contra as ideologias do nosso tempo, que é o alerta à realidade do pecado. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Queridos, cuidado com os pastores que falam muito de Jesus, mas não falam do pecado. Cuidado com as igrejas que estão se tornando humanistas. E isso faz parte das ideologias do nosso tempo. Fala-se num Jesus que se preocupa com causas sociais. Fala-se num Jesus que se preocupa com a justiça social. Fala-se num Jesus que está na ponta de discussões e mudanças sociais, mas não se fala de um Jesus que transforma a alma do ser humano e o transforma num novo ser transformado à imagem de Jesus. E para que eu seja transformado, eu preciso ter consciência do pecado, que é a minha natureza pecaminosa, e eu preciso dar nome aos pecados, para que eu rompa com eles. O texto diz que nós viemos das trevas, e quando a gente fala isso, vem das trevas, quer dizer que eu era o mendigo, eu era aquele que estava sujo, mendigo, mendigando, e agora eu estou no caminho da santificação, arrancando as roupas velhas,
E se eu não dou nome ao pecado, eu vou estar vestido com roupa suja, com roupa velha, e não sei que ela faz parte do velho homem. Temos que tomar cuidado com as nossas redes sociais, com esse discurso bonito de Jesus, desse Jesus humanista, mas um Jesus que não fala de transformação de vida. Porque são vidas transformadas que mudam uma sociedade. Não uma sociedade que mudam vidas. Esse é o Evangelho de Jesus. Então agora ele diz, olha, lembre que vocês vieram das trevas. O legalismo religioso também, outra armadilha que tinha naquele tempo e ainda tem, a questão, o alerta contra o legalismo. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eles estavam querendo obrigar esses cristãos a guardar o sábado, no 7º dia, exatamente como os judeus guardavam. E Paulo diz, olha, não entre nessas discussões tolas. Existe um princípio, que é o princípio do descanso, mas eles querem colocar sobre vocês um peso do legalismo. E com isso anulam o quê? A graça de Deus. Pregando que com obras eu sou salvo. E Paulo então vai dizer no versículo 9, que é preciso então ser cheio de toda a sabedoria e entendimento. Do pleno conhecimento da vontade de Deus. A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé, ela carrega em si razoabilidade, condições de eu entender princípios eternos e eu viver esses princípios. Mas para isso eu tenho que buscar na palavra de Deus. Eu tenho que me debruçar sobre a palavra de Deus. Como é triste, queridos, a gente vê pais que não investem na vida dos seus filhos na escola bíblica. A fase mais importante são as crianças, pré-adolescentes e adolescentes na escola bíblica. Porque eles vão enfrentar todas essas ideologias. E eles precisam estar vacinados. Precisamos buscar esse crescimento na palavra, não só os nossos filhos, mas nós mesmos. Esse entendimento é aprender sempre. Um crescimento que é cognitivo, mas também é afetivo. Como eu falei, nós crescemos quando nós nos relacionamos, quando nós estamos juntos, lá no pequeno grupo, quando a gente fala o pequeno grupo par, né? Só os homens. Essa semana a gente fez mais uma vez o pequeno grupo par. Como foi bom só os homens conversando ali, abrindo o coração, coisas que talvez os homens não iam abrir junto com as mulheres. E no pequeno grupo par, esse conhecimento e entendimento se tornando palavra viva, não só teoria, mas se tornando palavra viva. Transformação integral. As mulheres tendo o grupo delas, podendo se relacionar, crescer em mutualidade, crescerem juntas. Esse conhecimento não é aquela ideia de um Deus mágico que vai mostrar para você o que você tem que decidir. Não, você vai ter convicções tão sólidas na palavra, princípios tão sólidos que você mesmo vai tomar a decisão baseada em princípios eternos, a palavra de Deus. E é isso que Deus quer fazer em nós. É um conhecimento impulsionado pelo poder de Deus, não é na nossa própria força. Você está pronto a cada dia enfrentar os desafios desse mundo? Com um testemunho bem fundamentado, crescendo na palavra, transbordando em amor na vida das pessoas, multiplicando vida na vida dos outros, não ser um crente inoperante, mas ser um crente ativo, que investe em vidas, e investindo em vidas você cresce, e viver cheio do pleno poder de Deus? O desafio da palavra de Deus hoje é esse. Crentes, discípulos ativos, que conhecem Jesus na sua profundidade e proclamam Jesus como Jesus é, não como esse mundo quer que Jesus seja. Você pode fechar seus olhos? Qual é a sua decisão? Qual é a atitude prática que você vai tomar para que você possa, de fato, ser um discípulo que enfrenta as ideologias desse mundo e pode, de fato, estar imune, não ser contaminado, não ser contagiado, contaminado por elas?
Jesus é o Senhor, o Messias, o nosso Salvador. E é a Ele que nós nos rendemos. Somente a Ele nós adoramos. E nós não queremos que nada deste mundo contamine a nossa visão de quem é Jesus. Que bom que você ficou conosco até aqui, eu tenho certeza que Deus falou profundamente com você. Então agora compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você não curtiu esse canal, curta o canal, comece a seguir e eu tenho certeza que Deus vai falar a partir de outras mensagens também com a sua vida. Deus abençoe.